Opa, boa noite. Sou o Ney, da turma 11. Vou fazer mais uma apresentação aqui nesse Light Talk. E o tema dessa apresentação é o uso de redes neurais artificiais aplicadas em cálculos aerodinâmicos. Essa é a minha principal linha de pesquisa lá no ITA. Mas antes da gente entender uma rede neural artificial, a rede artificial é baseada em algum princípio biológico. Vamos pensar no neurônio. Existem três, que é a aula de biologia, existem três principais componentes do neurônio biológico. Nosso cérebro tem cerca de 10 elevado a 11 neurônios, e cada um segue mais ou menos essa estrutura, mas os principais componentes são os dendritos, ou seja, são as terminações em que o neurônio recebe informações dos outros neurônios. Tem o núcleo, que é essa parte central do neurônio, que ele decide se vai ou não, com base nos estímulos externos, ele vai pensar se vai ou não transmitir um estímulo para o seu axônio. Esse axônio envia as informações, envia o impulso desse neurônio para os demais neurônios. Então, essa estrutura, uma vez que os biólogos definiram essa estrutura, começaram a pensar em como montar simular isso artificialmente. Então surgiu o ente computacional, que é o neurônio artificial. Então nós temos, vamos colocar aqui algumas entradas, são números. Então esses números podem simular entradas de um meio externo, pode simular entradas de outros neurônios, são números, informações, tem várias informações. Cada informação dessa vai ser ponderada por um peso, então vai ser feita uma multiplicação aqui, cada um desses números, por outros números. E uma vez que são feitas essas ponderações, nós soma todo mundo e coloca uma constante, adiciona também uma constante, que a gente chama de Bayes. Poxa, depois que faz toda essa soma de todos esses componentes, a gente passa por uma função de transferência, vou mostrar aqui que tipo de função pode ser essa. E uma vez que ela é escalar, né, então uma vez que ela recebe toda essa somatória, vai gerar a saída do seu neurônio. Então isso aqui é um neurônio artificial, recebe entradas, faz vários cálculos aqui no meio e gera uma saída. Então, variando essa entrada, você vai variar a sua saída. Então, aqui matematicamente, como funciona o neurônio? Você tem uma função de transferência aplicada em todo esse somatório. Tá? Que tipo de funções de transferência existem? Normalmente são funções que têm um conjunto de imagem de 0 até 1. Então, dependendo da aplicação da sua rede neural, você tem que usar uma função de transferência diferente. Agora, vamos pegar, por exemplo, essa aqui do threshold. Se uma vez que você faz aquela soma, se der um valor maior que um certo threshold, o seu neurônio vai ativar, ou seja, ele vai mandar informação para o neurônio seguinte. Se você faz aquele somatório todo e dá um valor menor que o seu threshold, o seu neurônio não vai ser estimulado, ou seja, ele não vai enviar informações para o neurônio seguinte. Então, dependendo da sua aplicação, você tem que usar uma função de transferência diferente. Agora vamos tentar montar alguma coisa. Para que serve esse neurônio? Isoladamente ele é muito fraco, né? Então vamos pegar esse neurônio, representado por bolinhas agora, ficar mais fácil, isso vou ficar puxando certinho aqui. Então você pega esse neurônio, isoladamente ele é muito fraco, mas você pode agrupá-los em camadas. Então aqui a gente tem uma estrutura, uma camada, mas a princípio não temos nenhuma conexão entre eles. Se nós pegarmos várias camadas, né, pegamos aqui duas camadas, tem um neurônio e outra camada, nós pegamos a saída de um neurônio, uma vez que calcula aquele Y lá, a gente transmite essa informação para todos os neurônios da camada seguinte. Então, a saída desse neurônio vai passar a ser a entrada dos neurônios seguintes. A gente faz isso para cada neurônio dessa camada. A gente vai transmitir todas as informações, a sua saída, para todos os neurônios da camada seguinte. E assim a gente tem uma rede neural, uma multilayer, no caso aqui é multicamada, Big Force. Então você tem vários neurônios, eles estão estruturados em camadas distintas. Essa é a sua camada de entradas, ou seja, isso aqui está ligado no mundo externo, você tem que enviar informações nesses neurônios. Cada neurônio desse vai ter seu conjunto de pesos, vai fazer toda aquela somatória, passar a função de transferência, e as saídas vão ser transmitidas para todos os neurônios seguintes. E vai propagando seus cálculos até o neurônio que vai te dar uma saída. Então você transforma, é uma grande função, que você envia entradas e vai gerar uma saída. Agora lembra que tinha vários pezinhos ponderando cada uma das suas informações? Cada seta dessa aqui é um peso que você tem que ajustar. Então, você tem várias setas aqui, cada setinha dessa representa um peso intermediando a conexão entre dois neurônios. Então como é que você ajusta esses pesos, né? Para que serve essa estrutura? Vamos lá. Se você tem o seguinte problema, você tem um conjunto de entradas, um conjunto de saídas, e você quer construir algum mecanismo, alguma caixa preta ali que vai correlacionar essas suas entradas com as saídas desejadas. Você pegar esses parâmetros de entrada e vai jogar numa rede neural, naquela primeira camada. A princípio, sua rede neural vai ter pesos aleatórios.
Então vai fazer um monte de cálculo usando pesos aleatórios, vai fazer toda a propagação na rede e vai gerar uma saída da rede. Aí você vai comparar se a saída que a sua rede está calculando está de acordo com a saída que você deseja para esse conjunto de entradas. Aí você compara, pô, meu erro está grande? Tá. Então ajusta os pesos daquelas várias setinhas lá, ajusta os pesos do seu neurônio e repete esse processo. Você vai calculando as saídas, vai comparando com as saídas desejadas, até que o seu erro seja reduzido. Isso a gente chama de processo de aprendizagem da sua rede neural. Você vai variando os seus pesos até que ela se comporte da maneira que você deseja. Para quem quiser assim, dar um pontapé no uso de redes neurais, no MATLAB já tem muitas funções prontas. Você clicar aqui embaixo tem um Start, ele já te aponta para um wizard de redes neurais. Então, assim, para um primeiro contato já é muito interessante. Apesar de assim, não ser tão eficiente, eu acho que é melhor você criar o seu problema, você criar as suas ferramentas para o problema que você está analisando, mas o MATLAB já dá uma interface inicial assim, para você aplicar redes neurais. Né? Muito bem, e daí? Eu falei assim, um monte de teoria, rede neural, bolinhas para lá, pesos. Por que serve isso aí? A aplicação que eu uso de redes neurais, eu uso a criação de metamodelos. Metamodelo, vamos para círculo. Você tem uma bandeira no escoamento, então tem o ar passando, o fluido passando por essa bandeira. Então os cientistas, a partir de observações do escoamento, eles criam teorias. Então aqui, ao invés aqui tem o escoamento, mas aqui tem uma teoria, um modelo matemático que representa como o escoamento se comporta. Então você tem uma partícula de fluido, tem as forças aplicadas na partícula do fluido, tudo mais. Só que esses modelos eles estão baseados em princípios físicos. Só que muitas vezes eles são complicados, justamente porque eles estão tão arraigados no princípio físico, esses modelos tornam-se complicados de você resolver matematicamente. Então, qual é uma alternativa que você pode ter? Você pode criar um metamodelo. O que é um metamodelo? É um modelo do modelo, é uma simplificação da sua simplificação. Aqui você já simplificou a natureza. Aqui você vai simplificar mais uma vez. Mas como é que é feito esse passo? Você passar de um modelo para um metamodelo. Você precisa ter exemplos de aplicação. Você vai usar o seu modelo em várias situações e o seu metamodelo ele vai meio que interpolar, ele vai tentar representar essas situações na qual você aplicou o modelo. A gente vai ver mais adiante um exemplo disso aí. Então, voltando aqui no nosso ciclo de aprendizado, o que vai ser feito? Você vai pegar o seu modelo, vai fazer várias simulações e vai gerar um banco de dados. Então, eu vou pegar minha asa, eu vou analisar várias asas diferentes e vou ver qual que é as forças aerodinâmicas em cada uma dessas asas. Então, qual é a entrada? É o formato da minha asa. E qual é a saída do meu modelo? Né? São as forças aerodinâmicas dessa asa. Então, eu tenho um grande banco de dados que correlaciona entradas e saídas. Essas entradas vão ser submetidas à rede neural, vão ser feitos os procedimentos lá de cálculo da própria rede e vai gerar um conjunto de saídas, só que com pesos aleatórios. E eu vou comparar se ele está representando bem o meu modelo. Se não estiver representando bem, eu vou ajustar meus pesos e vou repetir nesse ciclo até que a minha rede neural represente adequadamente o meu modelo. Vamos pensar num exemplo aqui para tornar, assim, ver se fica mais para entender melhor. Né? O caso que eu utilizei redes neurais foi para fazer o cálculo das forças aerodinâmicas atuantes numa aeronave. Então aqui a gente tem um modelo de uma aeronave, a gente tem duas forças aerodinâmicas, que são a sustentação e o arrasto, né? Imagina a bola aqui, então tem a resistência do ar, a sustentação contrabalanceia o peso, enquanto o arrasto contrabalanceia a tração. Então, para saber que motor que eu tenho que usar na minha aeronave, eu tenho que calcular qual que é o arrasto, qual que é a resistência que o ar aplica nessa minha aeronave. Muito bem, então tem programas de CFD, que é o Computational Fluid Dynamics, só que eles são muito complexos, eles estão baseados naquelas equações de Navier-Stokes, que servem tanto para você calcular o escoamento ao redor de uma asa, quanto calcular a convecção em uma estrela, no Sol, por exemplo. Né? Então, são equações muito complexas e muito gerais. A gente não precisa disso aqui nessa situação. Então, o que é feito? Parametrizei uma asa por 43 entradas. Então, são 43 variáveis que eu posso mudar na minha asa, o tamanho dela, área de asa, espessura da asa, formato, torção. Então, são 43 parâmetros que estão envolvidos no meu problema. Essas 43 entradas serão submetidas numa rede neural e ela vai me calcular o arrasto. Mas eu preciso treinar essa rede neural para poder fazer essa interface. E o que eu vou usar como exemplo para minha rede neural aprender? Criou-se um banco de dados com um programa de aerodinâmica. Então aqui está um programa de CFD, o LWF28,
eu simulei 100 mil aeronaves nesse programa. Então aqui tem uma piscina de bolinhas, né, que são, só para um exemplo, né, aqui está mudando a velocidade da simulação e aqui a sustentação da aeronave. Então a gente está aumentando a inclinação da aeronave e aqui está o arrasto correspondente. Então aqui tem 100 mil aeronaves simuladas, tem vários exemplos aí, e variando essas 43 entradas aqui. Esses parâmetros, esses exemplos foram submetidos a uma rede neural, um processo de aprendizagem. E o que eu queria? Eu queria que a rede neural conseguisse aprender a representar esse parâmetro, ou seja, dada a mesma velocidade, dada a mesma condição de sustentação, dadas as mesmas variáveis de entrada, eu queria que ela gerasse o mesmo arrasto que o programa de aerodinâmica estava gerando. Então aqui está um processo de treinamento, para ver que o erro da rede em relação aos dados do programa de aerodinâmica vai reduzindo à medida que você vai fazendo as iterações do seu ciclo de aprendizagem. E aqui está um resultado. Então, se vocês olharem esses triângulos aqui, é o resultado do programa de aerodinâmica mesmo. Então, eu coloquei essas geometrias do programa de aerodinâmica, ele calculava o arrasto da aeronave em cada uma desses pontos. E são duas geometrias diferentes, porque dependendo da geometria do seu problema, o arrasto, a força de arrasto vai se comportar de maneira diferente com a velocidade. Vocês podem ver que a rede neural ela conseguiu acompanhar o comportamento do programa de aerodinâmica. Pô, e daí? Avançou alguma coisa? Avançou. O programa de aerodinâmica demora 43 segundos para rodar. Com a rede neural, demora 0,01 segundos. Então, eu estou conseguindo gerar praticamente os mesmos dados do meu programa de aerodinâmica, só que num tempo computacional muito menor. Então, se eu for usar um problema de otimização, em que eu vou analisar várias aeronaves repetidas vezes, eu tenho um ganho aqui quando eu uso um metamodelo baseado em redes neurais. Certo? Então, esse foi um exemplo de aplicação de redes neurais artificiais. Foi bem corrido, porque 10 minutos é pouquinho. Mas se alguém tiver alguma pergunta ou quiser mais informações sobre como foi feito o trabalho, pode ficar à vontade para me contatar. Ok? Oi? Isso. Isso, eu estou fazendo. Estou usando isso é uma parte do meu mestrado. Usar redes neurais. Assim, o mestrado, o foco do mestrado é a otimização. Então eu tenho uma aeronave e eu quero variar os parâmetros dessa aeronave para encontrar qual é a melhor aeronave, a mais adequada para uma dada missão. Só que quando você usa um programa de otimização, você simula lá 4.000 aeronaves, por exemplo. Então, isso é novo, né? Já tem alguns, assim, tem alguns exemplos básicos, mas eles não chegam nesse nível de detalhe aqui. 43 entradas. Aqui eu estou variando, e tem muitos parâmetros da asa. Aqui os trabalhos feitos ficam em torno de 5, 6 entradas, variam poucas coisas na asa. Então aumentou muito o número de variáveis de entrada. E justamente, se eu for usar um programa de aerodinâmica, em cada uma dessas 4.000 aeronaves, 43 segundos ali penando, o computador vai ficar muito tempo parado. Então se você cria um metamodelo em redes neurais, você consegue representar os mesmos resultados do seu programa de aerodinâmica, só que num intervalo de tempo muito menor. Então você consegue rodar sua otimização. E aí, para você conseguir você meio que consegue um programinha que é um expert em algumas áreas, né? Quanto tempo leva para... Você demora para criar a rede neural. O que eu não escapei? Não tem um milagre aqui, né? Eu precisei analisar 100 mil aeronaves. Essas 100 mil aeronaves eu demorei 43 segundos em cada uma dessas 100 mil aeronaves para criar toda essa piscina de bolinha aqui. Então eu não ganhei tempo computacional do nada. Mas uma vez que eu criei esse metamodelo, para toda otimização que eu for fazer de agora em diante, eu gasto 0,01 segundo. Então essa que é a vantagem do metamodelo. Você sofre uma vez só. Aí depois você usa esse conjunto de pesos. É uma rede neural, uma matriz de pesos, que são os pesos de cada um daquelas conexões entre neurônios. Então, ao invés de você ter um programa de aerodinâmica, você vai ter matrizes de pesos. E o cálculo, você fazer a propagação do cálculo nessa matriz de pesos é muito mais rápido do que no programa de aerodinâmica. Então essa é a vantagem. Nessa sua rede aí, quantos níveis de neurônios você tem? Quantos neurônios você tem em cada nível? Eu tenho 43. A primeira camada, ela tem o mesmo número de variáveis de entrada do seu problema. Então a rede 43 tem duas camadas intermediárias de 100 neurônios cada
e uma camada de saída, porque você tem só o arrasto, a resistência do ar, que é a saída da rede neural, então eu preciso de um neurônio para sair. Essa assim fica estruturada a rede. Então eu tenho vários pezinhos aqui, aqui e aqui. Como é que você chegou nesse 43, 100, 100? Eu simulei, eu fui variando a arquitetura da rede, fui colocando, vou botar 25, 25, 50, 25, simulei fiz o treinamento para várias redes e vi qual que deu o menor erro. Então você pega, naquelas 100 mil aeronaves, você separa 80 mil. Aí você faz o treinamento em 80 mil dessas aeronaves. E você deixa 20 mil guardadas na mão. Então você treina a rede neural com 80 mil. Aí você pega a rede neural que saiu e roda para essas 20 mil e vê o erro que ele está dando. Porque essas 20 mil não participaram do processo de treinamento. Mas a rede neural tem que ser capaz de prever o arrasto para casos que não estão aqui na piscina de bolinhas. Né? Então é assim que é o processo. Você vai mudando a sua rede e vai comparando com um grupo à parte de aeronaves que não participa do processo de treinamento. Então você não muda só o peso, você muda também a estrutura da sua rede. Tem que mudar a estrutura da rede, o número de camadas, até você achar, não tem muita mágica, é mágico mesmo. Né? Você vai mudando ali a estrutura da sua rede e ver uma que consegue um baixo índice de erro. Dá um trabalhinho, mas depois vale a pena, né? Porque você consegue rodar várias otimizações de maneira bem mais rápida. Acho que é assim.